Torcedor vascaíno, desfrute deste vídeo até o final, porque você vai ver o Pedrinho respondendo ao Euriquinho, o Euriquinho rebatendo ao Pedrinho. Você vai ver também o presidente do Vasco reafirmando que o elenco é top 8. E o Edu Canelas, direto do Parque do Sabiá, onde o Vasco hoje enfrenta o Cruzeiro. Beleza pura, povão vascaíno. A equipe está em Uberlândia para acompanhar Vasco e Cruzeiro. Ontem mostramos no canal A Hora do Vasco a chegada da delegação, toda a nossa cobertura, a torcida, fomos até o Parque do Sabiá. O Edu Canela já vai falar aqui e você vai ouvir o Pedrinho e também a resposta do Euriquinho. Antes do Pedrinho e do Euriquinho, vamos até o Parque do Sabiá com o Edu Canelas. Fala Vascaíno, fala Vascaína, eu sou Edu Canela, estou aqui diretamente do Parque do Sabiá para o jogo contra o Cruzeiro. Nosso adversário treinou aqui e, claro, tem desfalque. Fabrício Bruno e Dudu não jogarão contra a equipe do Vasco. Bom para o Vasco, até porque Fabrício Bruno sempre joga bem contra o Verratti, está acostumado a marcar o jogador. Pelo lado do Vasco, uma chegada calorosa no hotel aqui em Uberlândia. O Vasco chegou com tranquilidade, o torcedor abraçou, muitas crianças. Um destaque para o Paulinho Paula, que teve muita calma e tranquilidade para receber todo carinho. Deu autógrafo, tirou foto, abraçou, fez tudo que ele pôde para fazer o torcedor vascaíno de Uberlândia feliz, o torcedor mineiro que merece todo o abraço do mundo. E para eles, fica também o meu abraço. Galera que me recebeu com tanto carinho aqui, como o presidente disse, chegar na parada para o Super Mundial com pontuação de sobra é muito importante. A gente sabe, tudo muda muito rápido no futebol. Ó, acompanhe toda a cobertura com a gente, direto de Uberlândia, aqui. Presidente do Vasco, Pedrinho, vai falar a partir de agora sobre dois assuntos. Ele responde ao Euriquinho, depois eu mostro o Euriquinho rebatendo, mas começa falando sobre o elenco do Vasco. Ele reafirma que esse time é top 8. Com relação aos ajustes de transferência, a gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. Mas, como eu falei já muitas vezes, e eu sei que isso irrita o torcedor em alguns momentos, mas é um processo que a gente tem que passar de reestruturação. E isso, pela primeira vez, está sendo feito. E é óbvio que a gente, dentro das nossas condições financeiras, com muita responsabilidade, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Nenhuma contratação é feita, como muitas pessoas falam, de uma forma despretensiosa, sem qualquer conhecimento, sem qualquer informação. Não. Ela é muito cautelosa, com muitos estudos, com muita avaliação. Daí, dar certo ou não, é uma outra questão. Tem jogadores que conseguem chegar rapidamente e se adaptar, caso do Nuno, outros demoram um pouquinho mais. Mas todas as informações, os dados, as avaliações, elas são criteriosas. Como já passaram diversos jogadores contratados e outras gestões, não só do nosso clube, por outros clubes também, que deram certo, outras não. Tem algumas necessidades ainda e a gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico pela questão financeira de fazer uma boa janela de transferência. Eu falei uma frase que eu falei que o Vasco estava entre 8 os melhores elencos e pegaram essa parte e tiraram. O que eu falei foi o seguinte, o Vasco está entre os 8 melhores elencos. O que vai fazer o Vasco chegar mais para frente, mais para trás, é o desempenho. Mas eu acho que ninguém parou para exercitar o que eu falei. Ficaram no superficial. Então é um exercício. Peguem jogador por jogador, não depois de uma derrota. Porque aí fica uma avaliação nem depois de uma vitória. Faça uma avaliação fria. Léo Jardim, PH, Coutinho, Nuno, Verratti, Tietê, Piton, Hugo Moura. Compara jogador por jogador. E aí você vai dizer se o Vasco tem a capacidade ou não de desempenhar para cima ou para baixo. Foi isso que eu quis dizer. Foi isso que eu quis falar. Eu não quis falar que o Vasco vai terminar em 8º, ou em 5º, ou em 6º. Eu falei que o Vasco está entre os 8 e tem capacidade de desempenhar para isso. Se não desempenhar, vai desempenhar para baixo. Mas o elenco, se você olhar cada jogador de cada time da Série A, posição por posição, vocês vão poder tirar uma conclusão melhor. Só que tiraram de contexto, eu só queria pontuar isso. Eu, como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em Direito, então, obviamente, os advogados
cuidam das questões jurídicas. Eu não sou formado em finanças, então o financeiro cuida das finanças, mas obviamente eu tenho os melhores em todas as áreas, tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. Então, mas se tratando da pessoa que falou, tudo que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim, ele e outros. Então, assim, a minha resposta é essa, tudo que ele falar vai falar muito mais sobre ele do que sobre mim. Assim, não tem muito o que falar, assim. As pessoas podem tirar a conclusão da forma que quiserem. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que tem que ser feito em prol do clube. São ações e atitudes impopulares, muitas vezes, que me entristecem porque eu queria também dar muita alegria para o torcedor. Mas eu vou fazer o que é melhor para o Vasco, não o que é melhor para mim. Se eu fizesse o que é melhor para mim, eu poderia fazer o que alguns presidentes estão fazendo nos clubes, contratando grandes jogadores, grandes treinadores sem pagar, aumentando a dívida que um clube constrói em 120 anos, eles aumentam em 1 ano, ou fazer o que gestões passadas fizeram, contratar jogadores e não pagar. Porque a gente viu isso recentemente, jogadores que jogaram na minha época falando, que até cheque sem fundo receberam. Então, assim, eu não vou ter essa responsabilidade com a instituição. Seria muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. É difícil? É difícil, mas é o trabalho que a gente tem que realizar. E a gente espera, obviamente, que as coisas aconteçam no campo, que isso também tira um pouquinho de pressão até para os próprios atletas, para eles poderem ter um pouco mais de calma para jogar. Após esse depoimento, através das redes sociais, o Euriquinho rebateu assim: sou muito pequeno para debater com alguém que foi escolhido por Deus. Em nenhum momento tive a intenção de atingir ninguém. Pedro Paulo, se te machucou tanto, me desculpe. Quem assistiu a entrevista toda sabe que isso passa longe do que penso ser o melhor para o Vasco e para mim. Vamos torcer para Deus não ter errado. Assista a entrevista toda, Pedro Paulo. O Vasco, no momento, precisa de paz, união de todas as correntes políticas. Isso ainda está muito longe de acontecer. Eu acho o time do Vasco bom. Algumas peças não estão rendendo o que podem render. Mas o time não é ruim. É um time pro meio da tabela sem susto. Ah, mas isso é pouco. Ok, é pouco, mas é uma realidade hoje do Vasco, financeira e tudo. Alguns gastos, para mim, foram errados, mas é uma discussão. O que eu quero dizer é o seguinte: amanhã tem Vasco Cruzeiro, né? Domingo, né? Tem Vasco Cruzeiro, É tanto jogo. Aliás, eu tenho uma planilha em casa para não me perder. Domingo, Vasco Cruzeiro. O Dudu foi afastado. Foi. O Cássio tomou frango no último jogo, a torcida quer pendurar ele de cabeça para baixo. O Gabigol está no banco, já fizeram montagem que ele é o gerente do supermercado. Rapaz, mas esse é um típico jogo para o Cássio fechar o gol, o Gabigol fazer gol. Porra, quem não está encostado dá trabalho para o Léo Jardim começar a olhar. Cara, então assim, que o Vasco não permita que isso aconteça. Perfeito. Ele vai poupar alguns jogadores, o Piton já não foi. E o Adson? O Adson, cara, assim, o Adson é uma incógnita, né? Porque parece que ele não consegue ter confiança. Ele joga, sente. Então, é um jogador que eu já não conto. A hora que ele tiver uma sequência, vai dizer, pô, desfalque. Perfeito. Mas eu acredito que ele vai tirar alguns jogadores. Ou durante a partida, ou já de início. Por conta do controle de minutagem. O Vasco faz uma sequência muito difícil agora, Wellington. É o Cruzeiro em Uberlândia, volta ao Rio de Janeiro, depois embarca para o Paraná para estrear na terceira fase. Eu acho que de lá, não tenho certeza, vai direto para Brasília. Se não for, vem para o Rio, bate e volta rápido, chega em Brasília, joga com o Palmeiras, o mando era nosso, né, do Rio de Janeiro, mas a diretoria vendeu. Continua sendo mando do Vasco, mas não mais no Rio de Janeiro. Aliás, eu vi nos grupos uma discussão, por que o Pedrinho vendeu o mando de campo desse jogo? Eu tenho quase certeza que esse já estava vendido na época da SAF. Sim. Aí o comprador falou, eu quero esse jogo. Claro. Ele vai levar, o Vasco e Mirassol ou o Vasco e Palmeiras? Não, o Vasco e Palmeiras. Como foi no ano passado e que lotou, teve recorde de participação do torcedor lá, enfim, de público e tudo. Então, assim, aí de lá vai para Venezuela direto. Porque quarta-feira tem o Puerto Cabello. Volta para Salvador. E depois tem o Lanús.
Então a sequência ela é forte. Ah, mas depois faz 5 jogos em casa. Ok, que um deles é o Fluminense, aqui no Rio, o Vasco é visitante no confronto e tal. O que eu quero dizer, é uma sequência que o Vasco, na minha avaliação, vai dizer o que vai fazer nessa temporada. E além de ter os 90 e tantos minutos de cada jogo, você tem um negócio chamado viagem. Mesmo de avião, sentadinho. Fretado, que ajuda. Fretado, que já é menos ruim. Sim. Você chega no aeroporto, entra no avião e ele decola. E ainda tem não está cheio o voo, às vezes você pode ir nas 3 filas, às vezes se estica melhor e tal. Isso ajuda. E aí, cara, você vai viajar, eu vi em algum lugar, se não me engano, foi no GE, o Vasco vai fazer ou 17 mil... 16 a 17 mil quilômetros. É isso. Meu amigo, pô, imagina isso te dando isso em... E a gente não está falando um detalhe. Milhares. Opa! E a gente só não está falando um detalhe. Tudo isso que a gente falou, você não inclui treino. Porque como é que você encaixa treino? E aí vai um problema para o Fábio Carille. Como é que ele organiza o time? Como é que ele ensaia uma jogada? Imagina o seguinte, a logística. Joga domingo, né? Uberlândia. Volta para o Rio de Janeiro logo depois do jogo. Segunda-feira é um treino leve no CT, que é um regenerativo. Na terça, um treino bacana. Na quarta é leve, que já viaja. Joga quinta. Se voltar para o Rio, sexta é regenerativo. Sábado leve, que já tem viagem. Então, você já teve na semana só um treino bom, foi o de terça. Na semana seguinte, que tem viagem, vai treinar, mas muito leve, porque os jogos são muito espremidos. E você não pode forçar. E você está contando com Nossa Senhora das Vitórias, dizendo que não vai machucar ninguém. Também tem isso. É uma lesão muscular. Por isso que eu acho que contra o Cruzeiro ele vai controlar um Verrete, vai controlar um Coutinho, um Nuno, um Hugo. Né? Eu acho que sim, acho que vai ter que ser isso. Agora, aí me perdoe, eu sou fã do Carille, eu defendo o Carille, eu acho que há uma campanha... Eu não torço contra, porque se eu torcer contra o Carille, eu estou torcendo contra o Vasco. O Carille tem que cair, então tá bom, então eu vou torcer para o Vasco perder, jamais. Então, Fabinho, porque hoje é muito Ctrl-C, Ctrl-V. Claro. Um fala e todos repetem. Sim. Então, ele não presta. Você vai botar quem nesse momento? Quem está sobrando aí para fazer... E a multa rescisória, quem paga? Aí você, somado a isso que você falou e que é muito bem observado, Wellington, por exemplo, alguém vai dizer assim, o Diniz está livre, tá bom, o Diniz encaixa nesse elenco que tem, porque é esse elenco que ele vai dirigir. Não vai chegar o Diniz e falar assim, manda 5 embora, traz 5 que eu vou resolver o problema. Não. Então, isso também precisa ser... E os jogadores, você conhece também muito bem lá dentro e tal, eu tenho conversado com algumas pessoas do Vasco que me dizem, cara, os jogadores estão fechados com ele. Sim. E entendem que eles também não estão entregando. Porque é muito fácil, Wellington, eu já falei isso em vários vídeos no Fanático Vascaíno, repito aqui na tua audiência, a gente culpar ou fulanizar. A culpa é do Pedrinho, contratou errado, a culpa é do Marcelo Santana, a culpa é do Felipe, a culpa é do Carille. Os jogadores que entram em campo não tem culpa? É isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um vídeo trazendo as últimas do Vasco. E você viu aí, clima pesado no Vasco, né? Pedrinho rebatendo as críticas, né, do Euriquinho na entrevista que ele teve com o Benja. E o Euriquinho também rebatendo as críticas que recebeu do Pedrinho. É tenso aí essa situação que o Vasco vive, porque há uma cobrança muito forte, né? Porque pegaram aí a fala do Pedrinho, como ele se explicou aí, que tiraram do contexto o que ele falou sobre o elenco do Vasco ser o 8º melhor elenco do Campeonato Brasileiro. E ele disse que é no 1 a 1. Você comparar 1 a 1, você vai ver que o Vasco está entre os 8 melhores. Não quer dizer que o Vasco vá terminar entre os 8 melhores da competição. E aí eu quero sua opinião nos comentários sobre isso, sobre os reforços, se acertou ou errou, né? Porque a gente viu aí que dos reforços que chegaram, né, principalmente os 3 últimos, só o Nuno que tem se destacado bastante. Garré e Lloyd, o Garré tem sido titular, né? Agora perdeu um pouco espaço, aparentemente, porque não vem rendendo bem e... não caiu no gosto do torcedor ainda. Já o Lloyd Augusto é um cara que, sem comentários, né, não tem como jogar no Vasco da Gama. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.